Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje com as sessões dos dias 19 e 20 de março de 2014. Karina, muitos temas na pauta de julgamentos. Quais os que você destacaria particularmente na sessão plenária da quarta-feira? Na quarta-feira nós tivemos a continuidade do julgamento referente às duas ações diretas de inconstitucionalidade que discutiram, e já confirmado no Supremo, a inconstitucionalidade parcial da emenda constitucional número 62 de 2009, a emenda que alterou a forma de pagamento dos precatórios, que são aquelas dívidas que o contribuinte, na verdade, dívidas do poder público para com o contribuinte e que são pagas dentro de uma ordem cronológica coordenada pelo Tribunal de Justiça de cada estado. Essa emenda veio trazer algumas modificações que os ministros, em 2013, consideraram algumas delas inconstitucionais e ficou faltando apenas uma questão sobre a modulação dos efeitos. Até quando essa emenda continuará produzindo efeitos, continuará sendo exigida aquela forma de pagamento? É isso que os ministros se debruçam agora, nessa segunda fase, vamos dizer assim, para finalizar o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, já que uma decisão pelo plenário já foi proferida. Essa semana, na quarta-feira, foi o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que deu um balizamento para tentar solucionar, e, enfim, ele coloca alguns questionamentos, inclusive em relação histórica a esse pagamento dos precatórios, mas para quarta-feira eu diria que esse foi, sim, o grande destaque do julgamento no plenário. Karina, ainda tem a sessão da quinta-feira que nós vamos ver daqui a pouquinho, resgatando, portanto, os principais momentos nesta edição do Plenárias. E na quarta-feira, o Supremo, portanto, retomou o julgamento da correção de precatórios. Há um ano, o Supremo considerou inconstitucional alguns trechos da emenda, como a regra que definia a correção dos valores dos precatórios com base no índice da poupança. A sessão foi aberta com voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux, no que diz respeito à modulação de efeitos da decisão em 5 anos. Mas, tal como ele, não estou modulando e, portanto, estou dando efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade retroativa daquela referência ao texto do artigo 100, parágrafo 2º, na data de expedição do precatório, que é a questão dos 60 anos. Portanto, não é só quem tinha 60 anos na data da expedição do precatório, é para quem tenha 60 anos em geral. De modo que aqui, aderindo à não retroatividade desta norma, e, igualmente, aderindo à não retroatividade da norma relativa à correção dos indébitos tributários, e, portanto, acompanhando o ministro Fux na declaração de inconstitucionalidade da expressão independentemente de sua natureza, que é contida no artigo 100, parágrafo 12. A correção dos precatórios relativos a indébitos tributários deve ser feita pelo mesmo índice utilizado na legislação fiscal de cada ente federativo para a correção dos créditos em mora. Portanto, também quanto a essa desequiparação indevida entre fazenda e contribuinte, eu estou acompanhando o ministro Fux na declaração retroativa da inconstitucionalidade. Barroso ainda propôs medidas de transição para tentar resolver o problema até que o Poder Legislativo defina novo modelo para pagamento de precatórios. Utilização compulsória de recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios. 2. Subsistência limitada da possibilidade de acordos, observada a ordem de preferência dos credores e a redução máxima de 25%. 3. Possibilidade de compensação de precatórios vencidos com dívida ativa já inscrita. E 4, elevação de 1% da vinculação da receita dos entes devedores que não possam pagar o seu estoque de precatórios sem aumentar esta vinculação
em 0,5% em 2015 e 0,5% em 2016, sendo que, não podendo majorar a vinculação sem comprometer outras obrigações constitucionais, pode deixar de aumentá-las, mas não pode realizar publicidade institucional. A essas todas determinações, eu concito os estados a examinarem a possibilidade de seguirem o modelo de sucesso adotado pelo Estado do Rio de Janeiro para a quitação dos seus precatórios. É como voto, presidente. O ministro Teori Zavascki acompanhou o voto do relator com uma pequena mudança sugerida pelo ministro Barroso. A mudança é para que o índice da caderneta de poupança seja aplicado até 14 de março de 2013, data do julgamento da ação. Nós estamos dando um tratamento normativo que, a rigor, tem que ser aplicado para todo mundo, independentemente de ter ajuizado ou não a demanda. Senão nós teremos uma modulação para quem tem uma ação judicial e outra modulação, ou seja, outra norma para quem não entrou em juízo, para quem acreditou na legitimidade da norma. Enfim, eu manteria a modulação do ministro Fux tal qual proposta originalmente, ou seja, sem exceção. Já na segunda parte da sessão, os ministros julgaram os embargos de declaração da União contra a decisão do STF, que beneficiou a Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho. No ano passado, o Supremo julgou um recurso pedindo a incorporação do auxílio moradia ao provento dos juízes classistas que atuaram entre 1992 e 1998. O relator, ministro Marco Aurélio, esclareceu que a equiparação dos magistrados classistas aos juízes togados era válida e, por isso, rejeitou os argumentos da União. Os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei 6.903 de 81, beneficiários que são do regime de paridade têm jus. Aos reflexos da parcela, simples reflexo, não é direito à parcela em si, aos reflexos da parcela autônoma de equivalência nos próprios proventos, não em virtude de não há suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa. Não havia como assentar a efetiva extensão da paridade entre os classistas inativos e ativos sem determinar-se a remuneração a que teriam direito os magistrados da representação em atuação enquanto vigente o regime. Nesse passo, revelou-se necessária uma reflexão sobre a fórmula de cálculo dos vencimentos do cargo paradigma, de modo que, no pedido voltado à aplicabilidade da Lei 6.903 de 81 aos aposentados ou aos que atenderam aos requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência, estaria implícita, embora inequívoca, ante a conjugação do pedido recursal ao pleito inicial, a análise e solução do pleito de repercussão da parcela de equivalência salarial aos classistas da ativa e, por via de consequência, aos classistas inativos. Sendo esses os pontos veiculados pela recorrente, pela União, provejo os declaratórios, prestando os esclarecimentos acima, sem emprestar-lhes eficácia modificativa. É como voto. Em decisão unânime, o plenário manteve o benefício. Portanto, a sessão plenária da quarta-feira teve diversos momentos, inclusive o voto do ministro Barroso, ele foi bastante detalhado, até uma demanda específica pelo tipo de voto em relação ao que estava sendo questionado. O ministro, como você disse, ele acabou balizando, inclusive, até mesmo uma alteração que foi feita no voto do próprio ministro, relator Luiz Fux. O que exatamente foi essa questão, Karina? A proposta do ministro Luiz Roberto Barroso era em relação ao índice da caderneta de poupança que os ministros já haviam julgado como inconstitucional a sua aplicação. Mas o ministro propôs, dentro dessa ideia da modulação dos efeitos, que o índice da caderneta de poupança fosse utilizado para a correção do pagamento dos precatórios até a data do julgamento em que o Supremo julgou a emenda inconstitucional, ou seja,
14 de março de 2013. Então, para aqueles precatórios anteriores a essa data, aplica-se, desde a vigência da emenda constitucional em 2009 até 14 de março de 2013, aplica-se o índice da caderneta de poupança como índice de correção. Mas a partir desta data, que foi quando o Supremo julgou inconstitucional, o índice não poderia mais ser aplicado em razão da decisão proferida pelo Supremo. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi bastante cuidadoso e ele demonstrou uma preocupação, como eu disse no início do programa, até mesmo com a relação histórica dessa forma de produzir uma ética no pagamento desses precatórios. Então, essa era a preocupação dele, já que essa seria a segunda emenda constitucional que o Supremo teria declarado inconstitucional e o Congresso, numa tentativa de se resolver o problema, acaba enfrentando esse embate com a própria Constituição e com essas declarações de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Então, ele disse, não basta que nós declaremos inconstitucional, nós temos agora que fazer uma atuação conjunta institucional, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Então, na tentativa ou na expectativa de ajudar o Legislativo a contornar esses problemas e poder elaborar uma norma efetivamente que venha ao encontro dos anseios constitucionais, o ministro propôs 4 medidas que, para ele, seriam constitucionais, por óbvio, e talvez tentar solucionar o problema desse pagamento dos precatórios. Então, ele traça, como nós vimos na reportagem, as balizas do seu voto e propõe essa modulação, quando, então, outros ministros, o ministro Dias Toffoli, interrompeu o julgamento, pedindo vista para poder melhor analisar e detalhar. E eu diria que foi até uma situação curiosa, porque durante a sessão, quando o ministro Dias Toffoli anunciou que pediria vista, até pedindo vênias à ministra Rosa Weber, que seria que votaria logo depois, o ministro Gilmar Mendes também disse que pediria vista, e o ministro Joaquim Barbosa disse, bom, se ninguém pedisse, eu também iria pedir. Enfim, trata-se de uma situação bastante delicada, uma circunstância cuja inconstitucionalidade já foi proferida pelo plenário, mas essas balizas devem ser estudadas e a decisão do Supremo, tomada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, todos nós sabemos, tem efeito vinculante, tem força vinculante e, portanto, uma solução deve ser dada. Por isso, essa preocupação e esses votos vistas sendo pedidos para poder melhor estudar e, depois do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, com essas balizas, estudar melhor essa proposta para poder definitivamente decidir sobre essa modulação de efeitos. Mas precatório, sem dúvida alguma, foi o grande destaque da quarta-feira. E o voto vista do ministro Dias Toffoli, quando for apresentado, você, claro, vai acompanhar ao vivo, direto do plenário e aqui no Plenárias também. Vamos, portanto, para a sessão plenária da quinta-feira, dia 20 de março de 2014. O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso de deputado federal condenado por trocar votos por cirurgias e determinou o imediato cumprimento da pena. Em outro caso, os ministros entenderam que um deputado não praticou calúnia ao dizer que um radialista teria colaborado com bandidos ao noticiar falsamente que o parlamentar guardava dinheiro em casa. A sessão foi aberta com o julgamento de uma ação penal que atribuiu ao deputado federal José Abelardo Guimarães Camarinha a prática de calúnia. De acordo com os autos, um radialista teria dito no ar que o político guardava dinheiro no colchão. O parlamentar acusou o radialista de ter despertado o interesse de criminosos que invadiram a casa e mataram o filho dele. Os ministros entenderam que o parlamentar não cometeu o crime. Num desabafo no dia seguinte, esse político disse que aquele radialista, com aquela notícia, foi o responsável pela morte do filho dele. Quer dizer, não há nenhum delito contra a honra isso, foi um desabafo que, na pior das hipóteses, a maior vítima desse lamentável episódio foi exatamente o próprio político, que teve o filho brutalmente assassinado por uma notícia falsa desse radialista. O plenário ainda julgou improcedente a acusação contra o deputado federal Romário. O autor da ação alega que o deputado teria cometido crime de injúria ao dizer que diretores de clubes esportivos merecem 100 anos de prisão. Uma das alegações da defesa foi a imunidade parlamentar. Não houve dolo específico. Agiu tão somente com a intenção de criticar e não de praticar injúria contra o querelante. Para o relator ministro Teori Zavascki, o deputado federal não cometeu o crime, já que não teve intenção de ofender, mas não aceitou o argumento de imunidade parlamentar.
Os demais ministros acompanharam o relator. Essa declaração não evidencia o dolo específico imprescindível à configuração do delito, mas sim ânimo de criticar gravosamente ou não o que não ingressa na órbita criminal, pois afastado do elemento subjetivo do tipo, até em função do princípio da intervenção mínima. É aqui que se analisa a conduta exclusivamente pelo ângulo criminal, e segundo o magistério de Heleno Cláudio Fragoso, o propósito de ofender integra o conteúdo de fato dos crimes contra a honra. Trata-se do chamado dolo específico, que é elemento subjetivo do tipo inerente à ação de ofender. Em consequência, não se configura o crime se a expressão ofensiva for realizada com o propósito de debater ou criticar. Assim, a inocorrência de tipicidade da conduta narrada leva à rejeição da queixa-crime pela leitura conjugada dos artigos 6º, caput da Lei 8.038 e 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. É assim que eu voto, senhor presidente. Aqui, no caso, qual é o contexto? Uma reunião numa determinada associação esportiva na cidade de São Paulo, no Parque São Jorge, no Esporte Clube Corinthians Paulista, em que as imputações objeto desta presente queixa-crime foram proferidas pelo querelado e posteriormente materializadas numa ata notarial que instrui a petição com que se ajuizou a presente ação penal privada. A cláusula de inviolabilidade, portanto, como aqui já foi salientado e agora pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, exige que esses requisitos estejam presentes, sob pena de se consagrar um abuso total no desempenho do ofício congressional. Mas, de qualquer maneira, a ausência da tipicidade subjetiva, tal como destacada pelo eminente ministro relator, considerada a ocorrência aqui de uma excludente anímica, uma vez que há um o animus criticandi, que representa a vontade de criticar, ainda que de forma dura ou acidamente, determinada pessoa, especialmente quando se cuida de figura pública, como é o caso do ora querelante, independentemente de exercer ou não uma função de governo. Mas o fato é que, ausente a tipicidade subjetiva e considerada a circunstância de que, enfim, pela doutrina finalista, a culpa se desloca para o plano da tipicidade penal, torna-se evidente a inocorrência, a não configuração típica de uma conduta punível. Por isso, com essas breves considerações e destacando ainda não só a brilhante manifestação do ilustre defensor público, mas também o douto pronunciamento do eminente Procurador-Geral da República, que, atuando como fiscal da lei neste procedimento penal, externou a sua fundamentada opinião no sentido da ausência de tipicidade penal. Eu acompanho inteiramente o eminente ministro relator. O plenário ainda rejeitou o recurso apresentado pelo deputado federal Asdrubal Bentes e votou pelo imediato cumprimento da pena. O deputado foi condenado por oferecer cirurgias de esterilização em troca de votos, quando disputou a eleição para prefeito de Marabá, no Pará. Eu estou entendendo eles protelatórios, senhor presidente, e discute aqui a questão da dosimetria. Eu até fiquei vencido na questão. Os votos vencedores estão devidamente fundamentados. Quanto à dosimetria, eu voto, então, senhor presidente, no sentido de não conhecer destes embargos de declaração, afirmando os protelatórios, e proponho o imediato reconhecimento do trânsito em julgado à decisão condenatória, independentemente da publicação do acordo deste julgamento, com o lançamento do nome do réu no rol dos culpados e a expedição imediata do competente mandado de prisão. Expedindo-se guia de execução penal para ser cumprida pela Vara de Execução Penal da Circunscrição Judiciária de Brasília, DF, comunicando-se tão logo efetivada a prisão do réu a este Supremo Tribunal Federal e a Vara de Execução Penal
da circunscrição judiciária de Brasília. E também que se oficie nos termos do que anteriormente determinado, já no julgamento ocorrido anteriormente, a mesa diretiva da Câmara dos Deputados para fins de deliberação a respeito de eventual perda de mandato pelo sentenciado, em conformidade com o preceituado no 55(6), parágrafo 2º da Constituição Federal. O deputado foi condenado a uma pena inferior a 4 anos e, por isso, irá cumpri-la em regime aberto. Ele poderá ainda participar das votações na Câmara, já que ainda exerce mandato parlamentar. O plenário ainda julgou procedente uma reclamação que discutia a progressão de regime em casos de condenações por crimes hediondos. A maioria acompanhou o voto vista do ministro Teori Zavascki, que tomou a decisão por causa da súmula vinculante número 26 do STF. Bom, portanto, sessão plenária da quinta-feira. Aqui, no caso, Karina, a predominância, como na verdade é comum, de temas relacionados a direito penal, mas com algumas características, né? Nós tivemos peculato e, particularmente, também crimes contra a honra em mais de um processo. Uma ação penal foi concluída, julgando pela absolvição. Um outro inquérito não foi, na verdade, foi julgado improcedente, porque os ministros aplicaram um dispositivo legal que permitia que, no próprio julgamento, o inquérito se transformasse em ação penal e eles já julgassem essa ação penal improcedente em razão da atipicidade dos fatos que foram narrados. Inclusive, havia um inquérito contra o deputado federal Romário e, nesse sentido, os ministros acabaram decidindo que ele não teria ofendido a honra da outra pessoa, de quem teria apresentado essa queixa-crime, já que seria um crime de natureza privada, mas que ele estaria apenas desabafando num tom de crítica e afastaram, inclusive, a imunidade material que a Constituição garante a esses parlamentares quando no exercício no próprio exercício parlamentar. Mas, nesse caso, eles entenderam que teria sido apenas uma crítica e não propriamente uma ofensa, não havia materialidade do crime, da injúria, a vontade de ofender não estava presente na narrativa dos fatos. E na quinta-feira também, como vimos, houve a confirmação de uma condenação proferida contra um deputado também que vai já iniciar o cumprimento de pena no regime aberto. Por óbvio, o ministro, por conta da própria decisão proferida pelo Supremo, mas eles julgaram que os embargos de declaração apresentados na quinta-feira e que vieram a julgamento seriam meramente protelatórios. E assim como na ação penal contra Natan Donadon, que também foi um parlamentar condenado e já cumpre pena, esse no regime fechado, os ministros entenderam que esse recurso, embargo de declaração, eram protelatórios, determinaram o trânsito em julgado imediato, não é, mesmo sem a publicação do acórdão, e determinaram, inclusive, o início imediato do cumprimento da pena, com essa observação de que o cumprimento é no regime aberto, o que não significa que a liberdade deste parlamentar não será vigiada. Essa foi uma preocupação muito grande dos ministros no momento da discussão dessa decisão. Embora cumpra a pena no regime aberto, não significa que ele não tenha algumas obrigações a serem cumpridas diante do juízo da execução penal. Então, haverá agora uma apresentação e essa liberdade será cerceada. E na quinta-feira, um destaque também para uma proposta que o ministro Gilmar Mendes propunha acerca do artigo 52(10) da Constituição, propondo uma releitura desse dispositivo que prevê que toda vez que o Supremo declarar inconstitucional uma lei em sede de controle difuso, entenda, no habeas corpus, no mandado de segurança, essa inconstitucionalidade, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, somente teria uma força vinculante, de uma certa forma, por ser uma decisão do Supremo, e que o papel do Senado, de acordo com o artigo 52(10) da Constituição, teria, na verdade, o papel apenas de publicizar essa decisão do Supremo. Essa proposta do ministro Gilmar Mendes ficou vencida, mas há uma expectativa de que isso pode voltar a ser discutido em razão de que alguns ministros que já tinham proferido o voto nessa reclamação já estavam aposentados e alguns ministros, como a ministra Carmen Lúcia, não estavam presentes na votação na sessão da quinta-feira. Então, há uma confirmação da decisão do Supremo de que há uma eficácia, vamos dizer assim, estendida em algumas decisões proferidas pelos tribunais superiores, e isso foi bastante caracterizado no voto visto do ministro Teori Zavascki, mas que não haveria necessariamente essa mutação constitucional em relação ao artigo 52(10), que vem sendo reproduzido desde a Constituição de 1934. Mas há uma confirmação de que essas decisões do Supremo, elas têm sim essa força expansiva, mas não propriamente vinculante, que seria própria das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade,
declaratória de constitucionalidade, súmulas vinculantes. E, em razão disso, acabou se confirmando uma jurisprudência que já vem de longa data no Supremo. Uma sessão bastante interessante pelas questões que foram colocadas, inclusive em relação aos crimes contra a honra e também a questão da mutação constitucional, um fenômeno que é bastante estudado no meio jurídico e que, vez por outra, volta justamente ao debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, estes foram os destaques da semana. Nós temos, portanto, como sempre, encontro marcado com nossos amigos telespectadores na semana que vem. Na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado, como sempre, pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.